de temor. Em algumas Bíblias diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estamos na igreja do Senhor Jesus. Quando o irmão estava cantando ali, eu estava me lembrando de uma fase que eu passei na minha vida, que era uma fase inicial, e aconteceram algumas coisas que eu vou estar contando aqui para vocês, que é o relato de alguém que precisava ter uma iniciativa. E diante de tudo aquilo que a gente vai falar aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês inicialmente uma pergunta e um questionamento, que é o seguinte: guarda aí na sua mente. O que eu e você faz, qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento diante da grandiosa vontade e presença de Deus na nossa vida? Entenderam? Qual é a minha, qual é a sua atitude diante da presença de um Deus todo-poderoso, um Deus que nos salvou, um Deus que enviou o seu Filho aqui neste mundo para nos salvar? Qual é a minha e a sua atitude? Todos nós temos uma atitude na vida, né? Alguns têm uma atitude de iniciativa, outros uma atitude muitas das vezes de covardia, como diz aqui o texto. Eu me lembro que na minha juventude eu era vocalista de uma banda lá no Rio de Janeiro, e convidaram a banda para cantar em determinada localidade, né? Quinta da Boa Vista, em Pastor João. Quinta da Boa Vista, e a banda não se apresentou naquele dia, né? Me deram lá o playback, na época era o cassete, né? Na fita cassete, deu tempo já, né? E foi eu para lá com fita cassete na Quinta da Boa Vista para fazer a apresentação, já que os integrantes não iam cantar, né? Ia fazer só o vocal. E aí, rapaz, aconteceu que eu cheguei naquela região ali, parecida ali com aquela praça bonita que tem ali no Bueno, né? Tem ali uma área enorme que eu esqueci agora o nome. Vaca Brava. Isso, Vaca Brava. Uma área parecida com Vaca Brava, multidão, uma multidão de gente. E eu fiquei cá, meu playback lá na minha e tal, as pernas tremendo. E aí o apresentador: vamos convidar agora o vocalista da banda e tal, citou meu nome lá. E que daí que eu fui para lá, né? Como se diz aí no popular, eu amarelei. Se é que dá para amarelar, né? Eu amarelei, fiquei tremendo ali. O cara chamou de novo, chamou, e eu falei: não vou lá não. Muita gente, tem mais de 10 mil pessoas ali, ó. Perna para quem te quer, como se diz no popular, eu vazei, me acovardei. E o texto que nós acabamos de ler fala que o Senhor não nos tem dado espírito de fraqueza, e algumas Bíblias falam de fortaleza. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa relacionada a esta fortaleza, a esta iniciativa que eu e você deve ter na nossa trajetória, tanto na nossa vida cristã, como crente no Senhor Jesus, quanto na nossa vida material, na nossa vida profissional. Porque se nós não tivermos iniciativa, se nós não nos acovardarmos, a realidade é que eu e você não vai a lugar nenhum. E a palavra iniciativa quer dizer o seguinte: o significado dela: iniciativa é a ação de quem é o primeiro a propor ou a empreender algo, né? É a ação, é o movimento que você faz para empreender alguma coisa. Isso é iniciativa. E no reino de Deus também funciona assim, né? A mensagem do Evangelho é anunciada, o Espírito Santo de Deus começa a agir na alma do ser humano, e ele tem a iniciativa de dizer: olha, eu quero o Senhor Jesus, olha, eu aceito o Senhor Jesus como o único, eterno, suficiente Salvador da minha vida. E essa iniciativa é crescente durante toda a nossa trajetória, até quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, até o final da nossa vida. Ela precisa ser marcada de iniciativas, e não como eu fiz ali, de se acovardar. A gente precisa avançar. E eu escolhi alguns textos da palavra de Deus, de homens e mulheres que eram iguais a nós, que em algum momento da vida retrocederam, que em algum momento da vida, diante de Deus, diante da sua presença, ele se omitiu, e outros, diante da presença maravilhosa de Deus, tiveram que ter uma iniciativa. Gostaria de compartilhar com vocês Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, e eles ali infelizmente experimentaram a queda, porque desobedeceram a palavra do Senhor Deus. O Senhor determinou para que eles não comessem do fruto do jardim, e eles infelizmente comeram.
E o Senhor aparecia ali no jardim do Éden, né, pela viração do dia, visitava o jardim do Éden. E lá no momento quando o Senhor visita Adão e Eva, veja o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Diz assim: chamou o Senhor a Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e me escondi. E, amados irmãos, aqui foi a atitude de Adão e Eva diante da presença do Deus Todo-Poderoso que passeava pelo jardim do Éden na viração do dia. O fato deles terem pecado, o fato deles terem desobedecido ao Senhor, gerou neles um medo e um temor. Apareceu o Senhor Deus lá e eles simplesmente, o que aconteceu? Se esconderam, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Alguns seres humanos são assim, né? Diante da dificuldade, eles não assumem a culpa, simplesmente transferem a culpa para outro. Fica mais fácil, né, para a gente justificar os nossos erros. E Adão teve esse comportamento, se escondeu porque estava no inquérito, estava devendo, estava em iniquidade. E quando nós, infelizmente, estamos nessa situação, a tendência da carne humana, a tendência do homem, a tendência do ser humano é se esconder, né? Infelizmente, se nós aceitássemos São Jesus e nos livrássemos uma vez por todas, não estivéssemos sujeitos ao pecado, seria maravilhoso isto. Mas infelizmente nós estamos sujeitos às iniquidades, estamos sujeitos às quedas. Por isso que existe o perdão, essa ferramenta maravilhosa que vem apagar o meu e o seu pecado para que possa nos renovar e eu e você não venha estar o tempo todo se escondendo como Adão fez. Então, irmão, eu escolhi esse exemplo de Adão e Eva porque foi o exemplo de alguém que simplesmente temeu e se escondeu do Senhor Deus por causa do seu pecado. Mas não pode ser assim. Diante da realidade do Evangelho do Senhor Jesus, diante da sua presença, nós não podemos nos acovardar. E o segundo exemplo que eu citei, que eu quero citar para os irmãos, é o texto de Marcos 10, 46, de um cego chamado Bartimeu, que diante da presença do Senhor, ele teve um comportamento que vai me ensinar eu e você a termos esse comportamento também. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: o cego de Bartimeu curado, e ouvindo ele que Jesus de Nazaré ia passar, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele percebeu que Jesus ia passando por ali, ele era cego, e teve essa iniciativa, e teve essa ação que ia resultar na solução do seu problema. Não é verdade? Eu e você não temos um cérebro, não temos uma cabeça, não pensamos, não temos um neurônio. Então o que acontece? Ele utilizou esse cérebro, essa mente abençoada, para que o problema da sua cegueira fosse resolvido. Senhor, tem misericórdia de mim, clamava ele incessantemente dizendo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando para si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, ele clamou o Senhor Jesus. Diante da presença de Deus, ele não se omitiu, ele não se escondeu. Ele precisava daquela bênção. A iniciativa dele foi fruto da sua inteligência, porque ele utilizou a mente para buscar, para clamar ao Senhor. Ele não começou ali a murmurar, não
se escondeu, não saiu correndo, ou não esperou que alguém o levasse ao Senhor Jesus. Ele teve essa iniciativa de buscar a Deus. E aqui eu aprendo que eu e você, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio das dificuldades desta vida, eu e você somos ensinados a buscarmos ao Senhor Jesus, a clamarmos a Ele. Está lembrado daquele texto? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. A mulher do fluxo de sangue, qual foi o comportamento dela? Ela se escondeu, ela correu? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25, e eu e você vamos estar aprendendo qual foi a atitude, qual foi o comportamento desta mulher diante da dificuldade da sua enfermidade. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com outros médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ia pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste. Veio por trás da multidão, a multidão ia passando, né? Ia passando Jesus e a multidão atrás. A iniciativa dela, para que o seu problema fosse resolvido, levou a ela a ir por trás da multidão e a simplesmente tocar em Jesus. Ela teve essa iniciativa. Que essa iniciativa possa estar falando comigo e com você, que milita numa igreja evangélica, que está neste mundo cheio de problemas, cheio de corrupção, cheio de desafios, e eu preciso tocar em Jesus. Não basta simplesmente levar uma vida religiosa, não basta simplesmente clamar, basta você invocar o nome do Senhor Jesus para que você seja salvo, para que seja acrescentada a sua fé, que você diante da luta não venha jamais fazer um Adão e se esconder e se omitir diante da gloriosa presença do Senhor Jesus. A mulher do fluxo de sangue veio por trás dela, tocou. E o versículo 28 diz o seguinte, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Que fé maravilhosa ela tinha. Ela não começou a chorar, não começou a murmurar. Ela teve a iniciativa de tocar no Senhor Jesus, porque ela tinha certeza, ela tinha a convicção que ao tocar no Senhor Jesus, o seu problema seria resolvido. Que iniciativa essa maravilhosa, né? Que iniciativa maravilhosa que ela teve para trazer solução para o seu problema. Gostaria de falar com vocês também de Zaqueu, que teve uma atitude impressionante. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, né? E com a música do Regis Danese, até quem não é crente conheceu a história de Zaqueu, né? Está lá em Lucas capítulo 19. Alguém que era muito rico, e ali ele viu um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. O cara era milionário, tinha muito dinheiro, né? Normalmente quem tem muito dinheiro não está nem aí para a religião, não está nem aí para Deus, porque o cara elege o dinheiro dele como Deus dele. Mas com Zaqueu era diferente. Era um cara de grana, tinha posses, mas o texto nos informa que ele procurava ver quem era Jesus. O seu coração tinha esse sentimento de se aproximar de Deus. E o texto vai nos dizer o seguinte, olha: e correndo adiante, subiu a um sicômoro. Por que ele subiu a um sicômoro? Por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então a iniciativa que ele teve, bom, já que eu sou pequenininho, né? De pequena estatura, entenda-se alguém que tem 1,55 m, 1,65 m, ele rapidamente teve a iniciativa de subir numa árvore, porque Jesus ia passar numa determinada região, e naquele posicionamento daquela árvore, ele podia ver o Senhor Jesus, ele podia enxergar o Senhor Jesus e travar ali um relacionamento com ele. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Jesus. Que alegria! Que servos de Deus tiveram esta iniciativa para se relacionar com Deus, para travar um relacionamento com Ele. Não simplesmente ficaram estáticos, como se diz no popular, vendo a banda passar, admirando ou tecendo aí nos comentários. O ser humano tem essa atitude muitas das vezes, né? De ser simplesmente alguém que entra numa igreja, senta, ouve o culto e volta para casa falando e comentando, né? Então, ao invés de você ir à igreja, melhor do que ir à
ser a igreja, é ser integrante desta igreja militante. E quando nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós participamos, nós somos coerdeiros do reino dos céus, né? Nós sofremos as lutas e as dificuldades desta vida, mas também temos o privilégio de termos a sua proteção, de sermos guardados, de sermos orientados por esse Deus que pode todas as coisas. Eu trouxe esses exemplos aqui para que eu e você possa entender de que hoje, em plena era contemporânea, nós temos esses grupos. Gente que toca no Senhor Jesus, gente que busca o Senhor Jesus, gente que sobe numa árvore para ver o Senhor Jesus, mas temos gente também que se esconde dele. Gente que não, você é crente? Não, eu só vou na igreja porque meu pai é, porque minha mãe é, mas não quer nenhum compromisso, não quer travar um relacionamento com este Deus maravilhoso. Que eu e você venha aprender com esses servos de Deus, com Zaqueu, com a mulher do fluxo de sangue, com o cego Bartimeu que clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. E não aprender com o Adão que se escondeu porque estava em pecado e veio um temor grandioso sobre a sua alma. Que eu e você possa ser levado a buscar o Senhor Jesus, não somente aqui na igreja, né? Porque aqui na igreja existe todo um ambiente maravilhoso para nos levar a adorar o Senhor. E quando saímos daquela porta para lá, que nós deparamos com os desafios da vida, que nós deparamos com as grandes dificuldades, eu e você somos desafiados a buscar o Senhor Jesus também. Na alegria, na tristeza, é assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Tanto na escassez quanto na bonança, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sujeito está com carro zero, morando num condomínio, enfim, na bonança, sirva o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Está de frente da dificuldade, né? Está experimentando a escassez, busque o Senhor, louve a Ele, porque o Senhor Deus, Ele é Deus do rico, mas Ele é também Deus do pobre. Amém, gente? E a palavra de Deus diz o seguinte, Senhor Jesus falando: olha, o pobre sempre terei convosco. Em todos os lugares do planeta você vai encontrar o pobre, você vai encontrar dificuldades. Isso para que seja um treinamento, para que eu e você venha a ser provado na fé. E ao sermos provados na fé, nós vamos crescendo, nós vamos fortalecendo em Cristo Jesus e deixando de ser crentes meninos na fé, né? Venhamos a ser fortalecidos em Cristo Jesus. Esses exemplos, irmãos, são exemplos tirados da palavra de Deus para que eu e você venha aprender a termos um relacionamento com o Senhor Jesus, a desejarmos buscar o Senhor Jesus como Zaqueu buscou, como a mulher do fluxo de sangue, como o cego Bartimeu e outros mais. Eu trouxe esse exemplo aqui, mas existem N exemplos de homens de Deus que buscaram o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. A mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor Jesus. Zaqueu subiu numa árvore. Mas eu e você, hoje temos uma série de ferramentas que podemos utilizar para nos relacionarmos com Deus, para buscarmos a Deus. A oração é um instrumento poderosíssimo. A palavra oração é dividida em dois verbos: a ação, né? Orar e ação. Se você juntar a palavra orar e ação, dá o quê? Orar e ação dá o quê? Oração. Oração. Ou seja, é a ação que eu preciso ter. É essa iniciativa que eu devo ter. E falava-se domingo aqui que existe crente que não ora, né? Ou seja, precisa aprender a orar. Se até hoje eu era um crente que não tinha essa prática na minha vida, era um crente falto de oração, essa iniciativa precisa ter na minha vida para que eu possa ser um crente que ora, para que eu possa ser um crente que busca o Senhor na madrugada, para que eu possa ser um crente que utiliza uma ferramenta abençoada que é a fé. Nós vivemos pela fé, nós iremos vencer pela fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho diante da fé cristã. Então nós temos a fé, nós temos a oração, nós temos muitas ferramentas que eu e você pode usar. Nós temos o perdão, né? E foi falado aqui que a gente deve liberar quando alguém nos atinge. Nós temos uma outra ferramenta que é a adoração. Quando 7 bilhões da terra, o Senhor olha para um deles, né? E tem lá um desses 7 bilhões adorando o Senhor, a adoração chama a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração é algo que chama a atenção de Deus. Ou seja, você não precisa
fazer como Zaqueu, você não precisa fazer como a mulher do fluxo de sangue. Existem ferramentas hoje que levam eu e você a nos relacionarmos com Deus, a travarmos um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Uma coisa que chama a atenção de Deus é a liberalidade, a mordomia cristã. É aquele cristão que tem no seu coração um desejo ardente de ver o reino de Deus se expandir. Ele não fica simplesmente preso à sua denominação, mas o seu desejo é ver pessoas e mais pessoas aceitarem o Senhor Jesus, seja ele em que local for, em que organização religiosa for, em que denominação for. Importa que o nome do Senhor Jesus seja pregado e que a alma seja transformada pelo poder do Evangelho e que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Esta é a visão do reino de Deus que se estabeleceu aqui na terra e que eu e você somos integrantes desse reino. E ao pensarmos assim, nós trazemos a responsabilidade para cada um de nós de termos cada vez mais uma visão de abençoar vidas, uma visão de proclamar este Evangelho, uma visão de termos, senhores e irmãos, a ação do primeiro a propor a empreender algo que é a iniciativa. O que as empresas buscam hoje são pessoas que façam parte de determinadas organizações com este perfil, gente que tem iniciativa. Se você se candidata a uma empresa e o empresário lá diz que você é um funcionário que não tem iniciativa, que você não é um cara proativo, você está fora da organização. Muito mais então no reino de Deus, né? Se você for ver na Bíblia, todos aqueles que o Senhor chamou, eles estavam envolvidos com alguma tarefa. Algum estava pescando, né? Outros estavam fazendo tenda, outros estavam envolvidos com alguma atividade. O Senhor sempre buscou aqueles que estavam ocupados com alguma coisa, aqueles que estavam tendo uma iniciativa numa área. E diante da maravilhosa graça do Senhor Jesus, eu e você precisa ter a iniciativa de buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque é maravilhoso esse reino que Ele tem nos proposto. É maravilhoso servirmos ao Senhor Jesus. É maravilhoso nos colocarmos na sua presença para sermos usados por Ele em benefício de outro. É maravilhoso eu e você ouvirmos a voz do Senhor Jesus da mesma forma que Abraão ouviu. O Senhor Deus chega para Abraão e fala: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor falou isso para Abraão, está falando para eu e para você aqui nesta noite. Mesmo que esses bancos não estejam lotados de gente, Ele quer travar um relacionamento comigo e com você. Ele quer que eu e você, diante das dificuldades, venha ter as mesmas iniciativas que estes servos de Deus aqui tiveram, né? De sairmos das nossas cadeiras, de sairmos do nosso conforto, de termos um desejo de buscar o Senhor Jesus, de não simplesmente ficarmos extasiados com a bênção da salvação, porque agora somos crentes, somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, e vamos morar nas mansões celestiais. Mas o nosso vizinho, aquele que faz parte do nosso relacionamento, estão passando desta vida para outra sem ter Jesus, e se passar sem ter Jesus, estará distante dele. Meus amados irmãos, qual é a minha e a sua iniciativa diante da grandiosidade desta salvação? Mero espectador? Ir somente à igreja? Ou se tornar a igreja a cada dia, a cada momento? O Senhor quer usar você no louvor, na pregação, na oração, enfim, naquele dom que Ele tem dado para cada um, para que eu e você venha a ser útil no reino de Deus, para que eu e você venham ser bênção onde quer que nós estejamos, para que eu e você venha a ser meio de felicidade ali na sua casa, ali no seu trabalho, ali no local onde você milita. Que o Senhor abençoe grandemente a sua palavra. E que esta pergunta possa se calar no meu e no seu coração. Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude diante da grandiosidade da bênção da salvação que o Senhor tem nos proporcionado? Que seja de buscar o Senhor, que seja de correr, que seja de ter uma iniciativa para que venhamos a ser usados pelo Senhor Jesus. E com certeza eu e você seremos bênçãos. E com certeza eu e você, o Senhor vai estar nos aprovando. E com certeza eu e você, o Senhor vai estar se agradando de cada um de nós. Glória a Deus. Apóstolo Joás, Apóstolo Joás.